Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald mais uma vez, e essa é a nossa segunda aula sobre modelos atômicos e hoje a gente entra em conceitos fundamentais da atomística. Se você quiser, essa aula tem uma trilha pedagógica com teoria, com exercícios, e para você conseguir essa trilha em PDF, basta clicar aqui embaixo. Vai descendo aqui que você vai ver o link do Telegram. Lá no link do Telegram você consegue puxar esse material aí, vai estar escrito assim, ó, trilha pedagógica, primeira série, modelos atômicos. É fácil de pegar. Antes da gente começar, não custa pedir para você, ativa o sininho, dá um like, clica aqui. Pode deixar perguntas, tá? Se você deixar pergunta aqui, a hora que eu ver sua pergunta, eu já vou querer responder na hora para a gente manter um acesso, para manter um diálogo aí sobre esse assunto. Vá tirando suas dúvidas, que é importante você evoluir nos conceitos sem passar nenhuma dúvida. Tudo bem? Beleza? Pode começar então? Então olha só. Começando a nossa parte de modelos atômicos, nossa segunda aula, né? Hoje a gente vai falar do modelo atômico de Niels Bohr, tá certo? Antes da gente começar com o modelo de Bohr, lembra? O último modelo atômico que a gente falou foi o modelo atômico planetário, o modelo de Rutherford, Ernest Rutherford. Quando você analisa o modelo de Rutherford, só para recordar aqui, ó, você tem, o Rutherford descobriu que existe um núcleo de carga positiva e elétrons que giravam em torno desse núcleo em órbitas circulares, né? Então imagina aqui um elétron circulando aqui, outro elétron circulando aqui e assim sucessivamente. Acontece que quando o Rutherford publicou os seus dados sobre seu modelo atômico, né? Várias perguntas foram feitas a ele e teve algumas perguntas que ele não soube responder. Claro, na época não se tinha conhecimento suficiente para responder tudo. Hoje não se tem, né? E a ciência é movida, na verdade, por perguntas, não por respostas. E uma das perguntas que fizeram para o Rutherford foi a seguinte, presta atenção, ó. O elétron, ele tem carga negativa, correto? Correto. O núcleo tem carga positiva, correto? Correto. Então existe uma força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, certo? Certo, existe uma força de atração. Se existe essa força de atração, pensa, por exemplo, esse elétron aqui, ó. Ele está sendo atraído pelo núcleo. Se ele está sendo atraído pelo núcleo e gira ao redor desse núcleo, a tendência é que aconteça isso, ó. Esse elétron vai girando, vai girando, vai girando, e vai chegar uma hora que ele se choca com o núcleo. Rutherford, isso acontece? Ele acredita que não. Por quê? Ele não sabia responder essa pergunta. E aí, o Rutherford, embora tenha descoberto conceitos que revolucionaram na época, por exemplo, o principal legado do modelo de Rutherford é você entender o seguinte: o núcleo é muito pequenininho e a massa é concentrada. A eletrosfera é um imenso espaço vazio onde os elétrons circulam. Então, se isso é o átomo e isso forma a matéria, por consequência, a gente conclui que a matéria é formada principalmente por espaços vazios. Não é muito louco isso? Mas é verdade. Se você pensa, por exemplo, então, essa garrafa aqui, isso aqui é um metal. Dentro desse metal nós temos átomos. E os átomos são formados principalmente por espaços vazios. Então essa garrafa é formada principalmente por espaços vazios. E isso é correto. Aqui, ó, nós temos aqui uma parede. Nessa parede, aqui é formado por átomos. E nos átomos temos principalmente espaços vazios. Então, a matéria é formada principalmente por espaços vazios. E isso é verdadeiro. O papel é formado principalmente por espaços vazios. Então, isso foi uma revolução na época. Mas Rutherford teve muitos críticos, né? Inclusive, um dos principais críticos do Rutherford foi o Thomson, aquele do modelo do tubo de Crookes, do tubo de raios catódicos, lembra? Que tinha sido professor mestre do Rutherford. Ele teve muitos críticos. E uma das perguntas que fizeram para ele foi essa, dos elétrons se chocarem com o núcleo atômico. Bom, quem conseguiu ajudar o Rutherford a responder essas perguntas foi esse bonitão aí, ó, o Niels Bohr, né? Olha só a sacada que esse Bohr teve, presta atenção. Você sabe que quando você pega a luz branca, deixa eu pegar uma cor clara aqui, ó, a luz branca, ó, a luz branca, e passa por um prisma, o prisma decompõe a luz branca. O que significa decompor? O prisma abre essa luz para você e mostra do que ela é feita. A luz branca é feita por um espectro de cores, um espectro de ondas. Isso aqui é o que nós chamamos de espectro. Esse espectro tem uma característica importante. Ele é um espectro contínuo. E as ondas que formam a luz branca são, aqui de baixo para cima, ó,
violeta, anil, azul, verde, alaranjado, amarelo, né? Alaranjado e vermelho. VAA, VAAV. Se você misturar todas essas cores, o resultado disso é a cor branca. Ou seja, a luz branca é formada pela mistura de todas essas cores. E nós percebemos que essas cores, nesse sentido aqui, ó, apresentam ondas que aumentam a sua energia. Essa energia é dada pela frequência da onda. Frequência indica quantas vezes ela oscila de uma crista na outra por segundo. Essa frequência é medida em hertz. Então, ondas que têm muita energia oscilam muito rapidamente. Ondas que têm baixa energia oscilam de forma lenta, tá certo? Dessa forma aqui, ó, o vermelho é a luz com menor frequência e automaticamente menor energia do feixe de luz, e o violeta é a onda com maior frequência ou maior energia do feixe de luz. Mas enfim, se você pegar a luz branca e passar por um prisma, o prisma decompõe a luz branca mostrando para a gente do que ela é formada, né? Agora, olha só a sacada que o Bohr teve. Olha o que ele fez. O Bohr pegou o experimento de Bohr, ó. Ele pegou aqui, esse tubinho que eu estou representando aqui, isso aqui foi eu que desenhei, representa aquele tubo de raios catódicos. Lembra comigo? Modelo de Dalton, da bola de bilhar, modelo de Thomson, do pudim de passas. Lembra que o Thomson trabalhou com um equipamento chamado tubo de raios catódicos? O que eram os raios catódicos? Um feixe de elétrons. Tanto é que foi o Thomson que descobriu os elétrons. Lembra disso? Esse equipamento aqui, ó, é o tubo de raios catódicos. Ou seja, esse equipamento produz um feixe de elétrons. Olha só a sacada do Bohr. Ele pegou exatamente esse feixe de elétrons e ele vai passar esse feixe de elétrons. Olha aqui, ó, deixa eu pegar o laser para você ver. Aqui está o tubo de raios catódicos ligado numa bateria para produzir um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons vai passar por um filtro, só para filtrar um raio de luz, né? Esse raio vai passar por um prisma, para o prisma decompor a luz e mostrar para o Bohr do que essa luz é formada. Quando a luz que vem do raio catódico de um elemento químico passar por dentro desse prisma, olha só como é que ela foi decomposta. Ela foi decomposta de uma forma diferente da luz branca. Ela foi decomposta em raias de espectros atômicos. Para você ter uma noção, olha só. Aqui, se ele colocasse dentro do tubo de raios catódicos o elemento químico neônio, era assim as raias produzidas pelo neônio. Se ele colocar lá o elemento químico hélio, é assim as raias produzidas pelo elemento químico hélio. Se ele colocar aqui dentro, ó, o elemento químico hidrogênio, são esses 4 risquinhos que formam a raia de espectros atômicos do hidrogênio. Mas se ele colocar lá a luz branca é decomposta, formando o espectro visível contínuo, importante essa palavra, contínuo, espectro da luz branca. Então nós percebemos o seguinte, a luz branca, ela forma um espectro, vou colocar aqui, ó, um espectro contínuo. O que significa contínuo, Ronald? Ora, desde aqui, do violeta até aqui no vermelho, em qualquer pedacinho que você pegar desse espectro, existe luz e existe energia. Agora, os 3 espectros dos outros elementos químicos aqui, ó, são espectros descontínuos. Você percebe que existem lugares onde você tem luz e existem lugares onde você tem ausência de luz. Isso indica descontinuidade da energia dos elétrons. Aí, com os conceitos de química quântica, mecânica quântica, na verdade, o Bohr conseguiu concluir algumas coisas importantes. Ó, vamos continuar falando aqui do modelo de Bohr. Agora a gente vai falar dos postulados de Bohr. Postulados é aquilo que ele escreveu, tá? Imaginando o átomo como sendo parecido com o modelo de Rutherford, com um núcleo de carga positiva, ó, veja, aqui nós temos, deixa eu colocar um azul aqui, ó. Aqui nós temos o núcleo de carga positiva e os elétrons que agora estão divididos em camadas ou níveis de energia. São essas camadas, ó, camada K, L, M, N, O, P e Q. Então aqui são 7 camadas dividindo a eletrosfera. Eu posso representar também essas camadas desse jeito, ó. N igual a 1 representa a primeira camada, camada K. Isso daqui. N igual a 2 representa a segunda camada, camada L.
n igual a 3 representa a terceira camada, camada M. N igual a 4 representa a quarta camada, n igual a 5 representa a quinta camada, e assim sucessivamente. Então, n, esse valor n que a gente coloca aqui, a gente chama isso de número quântico principal, ele indica o número da camada, de 1 até 7, beleza? Primeira observação importante que eu quero que você enxergue aqui é o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, deixa eu pegar uma caneta preta para completar ele. Ó. Esse gráfico aqui no eixo Y, ele representa a energia. Essa energia pode ser medida numa unidade, por exemplo, chamada aí de electronvolts, tá? Você percebe que essa energia, ela é menor para a camada n igual a 1 e maior para a camada n igual a 5, 4. Quanto maior a camada, maior a energia dela, né? Olha só o que o Bohr descobriu. Primeira coisa, lembra daquela pergunta que foi feita por Rutherford? Se você tem um núcleo de carga positiva e um elétron girando, se esse elétron é atraído pelo núcleo, a tendência é que ele vá se aproximando até se chocar com o núcleo. Isso acontece? Não. Por que não acontece? Agora que vem a explicação, e a explicação foi dada pelo Bohr. O negócio é o seguinte, para que o elétron se aproxime do núcleo, ele precisa perder energia. Ele vai rodando, vai se aproximando, perdendo energia. Quando ele se choca com o núcleo, ele perdeu o máximo de energia possível. Só que o Bohr descobriu que as órbitas que o elétron descreve ao redor do núcleo são órbitas estacionárias. Então, olha só, se você tem aqui, por exemplo, um elétron se movimentando nessa órbita, essa órbita é uma órbita estacionária. E o que significa ser uma órbita estacionária? Opa, faltou palavra aqui. Estacionária. Dizer que o elétron se movimenta numa órbita estacionária significa dizer que, ao se movimentar nessa órbita, o elétron mantém a sua energia constante. Então, movimentando-se nessa órbita, o elétron nem ganha, nem perde energia. Ele mantém a sua energia constante. Por isso que a órbita é chamada de estacionária. E se ele não perde energia, não tem como ele se chocar com o núcleo. Sacou? Então, foi a primeira coisa que o Bohr descobriu. Então, olha aqui, ó. A órbita que um elétron descreve ao redor do núcleo é estacionária. Isso significa que, ao movimentar nessa órbita, os elétrons mantêm a sua energia constante. Beleza? Então, esse é o primeiro postulado de Bohr. Digamos que foi a primeira descoberta importante dele, que a órbita que o elétron descreve ao redor do núcleo é estacionária. O que significa isso? Movimentando-se nessa órbita, o elétron não ganha nem perde energia. Só que ele descobriu mais coisas, olha só. Pensa, por exemplo, no elétron aqui nessa camada, ó, na segunda camada, camada L. Tá? Se você fornecer energia para esse elétron aqui, ó, se você fornecer energia para ele, duas coisas podem acontecer. O quê? Primeira coisa, nada. Pode não acontecer nada. Por quê? Porque você fornece uma certa quantidade de energia, a energia passa por esse elétron, vai embora e simplesmente nada acontece. Muda a quantidade de energia, fornece para o elétron, a energia passa, vai embora, não acontece nada com ele. Agora, se você acertar a quantidade de energia, então esse elétron ele não recebe qualquer quantidade de energia. Ele só recebe valores adequados, valores a gente chama de discretos, pacotes discretos de energia. E esses pacotes são chamados de quantums. Tá? Quando o elétron recebe um quantum de energia, uma quantidade certinha de energia, sabe o que vai acontecer com esse elétron? Esse elétron vai absorver essa energia e passar de uma órbita para uma outra órbita mais externa, mais energética. Lembra que quanto mais longe do núcleo, maior é a energia representada pela órbita estacionária. Então, se o elétron recebe energia aqui, ó, e essa energia pode ser fornecida de que jeito? Tem várias formas. Pode fornecer energia na forma de calor, pode fornecer energia na forma de luz, pode fornecer energia na forma de atrito. Tem várias formas de fornecer energia química, né? Se fornecer energia para esse elétron. Se ele recebe essa energia, ele salta para uma camada mais externa, mais energética,
e passa a orbitar, passa a girar nessa órbita mais externa. Então, o segundo postulado de Bohr diz o seguinte: ao receber energia quantizada, quantizada, o que significa energia quantizada? Quanto é um pacote, então é um valor certinho de energia. Não pode ser nem mais nem menos do que esse valor. Se ele recebe o pacote exato de energia, ele vai conseguir absorver essa energia e sim se promover dentro do átomo. Então, ao receber energia quantizada, o elétron irá saltar, veja que eu coloquei saltar entre aspas, de sua camada de origem para outro nível mais externo, e automaticamente de maior energia. Foi o que aconteceu, por exemplo, deixa eu apagar aqui para não poluir, foi o que aconteceu aqui, por exemplo, com esse elétron daqui, Imagina que você tem um elétron aqui rodando na segunda camada. Só para você ter uma noção, eu vou jogar valores para ficar mais claro para você. Vamos supor que a camada L, ela tenha uma energia, ela represente uma energia igual a 5, tá? 5 unidades de energia. Não vou nem falar em unidades para não confundir sua cabeça. Vamos supor que essa órbita M tem energia igual a 15, essa órbita N tem energia igual a 20 e a órbita O tem energia igual a 22. Você vê que está sempre aumentando a energia. Você vai fornecer energia para esse elétron aqui, tá? Quanto? Imagina, por exemplo, que você está fornecendo para ele uma energia igual a 2. 2 unidades de energia. Qual é a energia desse elétron? A energia dele já é 5. Mais 2 daria 7. Existe alguma órbita, olha lá no desenho, existe alguma órbita com energia igual a 7? Não. Então nada vai acontecer com esse elétron. A energia passa, vai embora e não acontece nada. Fornece outra quantidade, outro pacote de energia para ele, outro quantum. Fornece uma energia, por exemplo, igual a 12. Ora, ele já tem energia 5, mais 12 daria 17. Tem alguma órbita com energia 17? Não. Então sabe o que vai acontecer? A energia passa reto, vai embora e não acontece nada. Agora, quer ver a diferença? Fornece uma energia para esse elétron igual, por exemplo, a 15. Você está fornecendo 15 unidades de energia para aquele elétron. Ele já tem energia igual a 5. Mais 15 dá quanto? 20. Existe uma órbita com energia igual a 20? Sim, existe essa daqui. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Esse elétron vai absorver essa energia e ao absorver essa energia, ele pula dessa camada para essa. E aí ele passa a girar nessa nova camada eletrônica aqui de energia igual a 20, tá certo? Eu joguei valores que é para você só entender a ideia do negócio. Não é tão simples assim, óbvio, né, que não é tão simples assim. Mas com esse exemplo você consegue entender que para que o elétron seja excitado, quando ele pula para fora a gente fala que o elétron está excitado e por consequência o átomo também está excitado, tá? Para que o elétron seja excitado a uma camada mais externa, mais energética, não é qualquer quantidade de energia que você pode fornecer para ele. Existe uma quantidade certinha de energia e a gente chama esse pacote de quantum, quantum de energia. O plural de quantum é quanta, beleza? Então, esse é o segundo postulado. Quando o átomo recebe um quantum de energia, ele salta para uma camada mais externa, mais energética. Aqui nesse gráfico é como se fosse assim, o elétron está aqui e com o salto quântico ele pulou, por exemplo, para a camada número 4. O que eu representei no primeiro desenho está representado no de baixo por essa setinha aqui, o salto quântico, ok? Mas olha só que outra informação importante o Bohr descobriu. Quando esse elétron pulou para cá, o átomo ficou excitado, concorda? A tendência é que o átomo volte para o seu estado fundamental. O que significa dizer que o átomo está no estado fundamental? Anota isso no seu caderno que é importante. O átomo no estado fundamental tem os elétrons mais próximos possível do núcleo. Ou então você pode falar assim, átomo no estado fundamental tem os elétrons nas suas camadas de origem. Acaba que dá na mesma. Anota que isso é uma informação importante. Então a tendência, já que o átomo está excitado, é que ele volte para o estado fundamental. Agora presta atenção aqui, vou apagar para não poluir muito a imagem. Vamos supor que esse elétron aqui, que está excitado, vai voltar para a segunda camada, que é a sua camada L. Ou seja, ele vai sair daqui e voltar para cá. Para ele voltar para a segunda camada,
ele vai sair de uma camada com maior energia para descer para uma camada de menor energia. Se ele vai sair de uma camada mais energética para descer para uma camada menos energética, o excesso de energia daqui, ó, esse elétron tem que liberar. E realmente, ele libera essa energia na forma de fótons de luz. Inclusive, essa energia dá para calcular assim, ó. Essa energia liberada por aqui, energia é a constante de Planck vezes a frequência da onda, H vezes a frequência. Portanto, de acordo com o terceiro postulado de Bohr, quando o elétron retorna, ó, quando o elétron retorna para sua camada de origem, ele irá liberar a energia excedente, veja que ele está liberando a energia que sobra, a energia excedente. Na forma de quê? Na forma de fótons de luz, ok? Inclusive, pessoal, olha aqui, ó, dando uma analisadinha bem rápida nessa fórmula. Esse H aqui é a constante de Planck, É um valor constante, ele não muda. O que muda é a frequência da onda. Lembra na tela anterior o espectro contínuo da luz branca? A luz violeta é a de maior frequência, maior energia. A luz vermelha é a de menor frequência, menor energia. Então você percebe que a frequência está relacionada com a cor da onda. E realmente está. A frequência está relacionada com a cor. Conforme muda a energia liberada pelo elétron quando retorna para o seu nível de origem, é porque muda a frequência da onda que ele está liberando, ou seja, muda a cor da onda que ele está liberando. Daí, você consegue identificar qual é o tipo de elemento químico, qual elemento químico libera determinadas cores de luz. Por exemplo, se você pegar com arame, pega um pouquinho de sal de cozinha e coloca na parte azul da chama do fogão. Quando você coloca na parte azul é a parte mais quente da chama do fogão, tá? Chama a região oxidante. Quando você coloca lá uma amostra de sal de cozinha, o calor da chama fornece energia para os elétrons do sódio e os elétrons do sódio começam a pular para fora, tá? Salta para um nível mais externo, mais energético. Quando esse elétron retorna, lá mesmo, ele retorna para a sua camada de origem, ele libera energia na forma de luz. Só que o sódio libera a luz da cor laranja. Então você vai perceber que começa a sair umas fagulhas de cor laranja. Portanto, você consegue identificar o elemento químico através da cor da onda que ele libera. Então está aí os três postulados de Bohr, e o modelo de Bohr acrescentou informações ao modelo de Rutherford, tanto é que você encontra livros, materiais que colocam assim, modelo atômico de Rutherford-Bohr, os dois se juntando para descrever a constituição da matéria, o átomo, que é a menor partícula formadora de matéria. Beleza? Tem mais algumas informações para a gente falar, mas por enquanto eu quero passar para frente, a gente vai entrar nos conceitos fundamentais da atomística. E o primeiro conceito fundamental da atomística que eu quero comentar com vocês é o conceito de número atômico. Número atômico a gente representa por Z. Presta atenção, o que é número atômico? Número atômico corresponde à quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Lembra que no núcleo nós temos prótons e nêutrons, né? Só que o número atômico corresponde ao número de prótons que existe no núcleo do átomo. É o número atômico, a representação do número atômico é Z, tá? É o número atômico Z que identifica a qual elemento químico o átomo pertence. Então presta atenção que essa informação é importantíssima. Mais importante, dependendo da situação, do que os modelos atômicos. Se você tem aqui, ó, aqui eu peguei 3 desenhos de átomos da internet, nem são desenhos que representam de forma real um átomo, mas é só para ilustrar mesmo. Vamos supor que nesse átomo aqui, ó, lá dentro do núcleo dele, estou chutando, tá? Cada bolinha vermelha seja um nêutron, então o número de nêutrons igual a 3. E cada bolinha azul represente um próton, então o número de prótons, ou seja, o número atômico, é igual a 4, né? O número atômico é o mesmo que o número de prótons. Se esse átomo aí tem 4 prótons no núcleo, eu vou até fazer o seguinte, ó, deixa eu só mudar uma coisa aqui, eu explico para vocês o porquê. Eu vou mudar essa consideração aqui, ó. Eu vou considerar a bolinha azul como sendo nêutrons, então nêutrons vai ser 4,
e vou considerar a bolinha vermelha como sendo prótons. Então, prótons serão 3. Sabe por que eu mudei? Eu vou te explicar por que eu mudei. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 bolinhas vermelhas. Eu tenho 1, 2, 3 elétrons representados pelo desenho. Num átomo neutro, o número de prótons e elétrons tem que ser igual. Por isso que eu mudei lá e coloquei os elétrons como sendo as bolinhas vermelhas. É só uma questão de representação. Mas num átomo neutro, prótons e elétrons têm que estar em números iguais, tá certo? Então, esse átomo aqui apresenta o número atômico 3. Se você quiser saber de que elemento químico ele é, basta você ir na tabela periódica e pesquisar qual é o elemento químico de número atômico 3. Olha aqui, ó. Número atômico é esse valor que está aqui, ó. Número atômico 3 é o do lítio. Então, através desse número atômico 3, eu descubro que esse átomo pertence ao elemento químico lítio, tá certo? Aqui, ó, vamos supor que as bolinhas vermelhas representem o número de prótons no núcleo. Esse átomo aqui, se você contar, o número de prótons dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons no núcleo. Se você for lá na tabela periódica, quem é que tem 6 prótons no núcleo? O carbono. E assim eu identifico que esse elemento químico, esse átomo, né, pertence ao elemento químico carbono. Tá? Aqui eu vou inventar, ó, o desenho não representa a realidade. Vamos supor que, sei lá, esse elemento químico apresente em seu núcleo 35 prótons. Tá? Vamos supor que ele tenha 35 prótons. Para eu saber a qual elemento químico ele pertence, eu tenho que ir lá na tabela periódica, achar o elemento químico de número atômico 35. Se você procurar, olha aqui, ó, aqui está o número atômico 35. É o bromo. Então, esse átomo pertence ao elemento químico bromo. Então, você já percebe que átomo é um. Elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo elemento químico. Por falar nisso, muita atenção nessa observação que eu vou colocar assim, ó, aqui para vocês. Elemento químico, nós chamamos de elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Número atômico Z. Ou seja, quando a gente fala que átomos têm o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos. Eu vou falar disso na próxima aula. Ou seja, é o conjunto de átomos isótopos. Conjunto de átomos isótopos. Tudo bem? Então, esse é o conceito de número atômico Z. Agora a gente vai falar do conceito de número de massa A. A representação aqui é A. O que é número de massa? Número de massa corresponde à quantidade total de partículas nucleares. Ou seja, o que tem no núcleo? Não são prótons e nêutrons? Então, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Tanto é que eu posso transformar isso aí numa formulinha. Ó. Número de massa A é igual à soma de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons do núcleo do átomo. Tudo bem? Então, olha só. Se esse átomo aqui, por exemplo, ó, apresenta... Deixa eu colocar embaixo para não atrapalhar aqui. Ó. Se esse átomo aqui apresenta lá no seu núcleo um número de nêutrons, vamos supor que nêutron é bolinha azul. 1, 2, 3, 4. 4 nêutrons. Número de prótons, bolinha vermelha. 1, 2, 3. Número de prótons, 3. O número de massa dele, e não vai dizer massa, porque número de massa é uma coisa, massa é outra, tá? Número de massa dele vai ser Z mais N. Portanto, o número de massa dele vai ser número atômico 3, mais número de nêutrons 4, ou seja, número de massa dele igual a 7, certo? Para esse átomo aqui, ó, vamos supor que o número de nêutrons dele seja 6. E o número de prótons dele também seja 6. O número de massa vai ser Z mais N, ou seja, o número de massa vai ser 6 mais 6. O número de massa vai ser igual a 12. Beleza? Aqui, vou inventar alguma coisa aqui, ó. Vamos supor que o número de nêutrons seja 40. Vamos supor que o número atômico seja 56. O número de massa vai ser
número de prótons, opa, errei a escrita aqui, ó, número atômico mais número de nêutrons, ou seja, o número de massa vai ser número atômico 56 mais 40, número de massa então vai dar 56 mais 40 vai dar 96, ok? Então, número de massa A é simplesmente a soma de prótons mais nêutrons, onde A é número de massa, onde Z é número atômico e onde N corresponde a número de nêutrons. Número de nêutrons. Tudo bem? Beleza? Aqui, ó. Quanto à representação oficial de um elemento químico, dá uma olhada. Existe um órgão que regulamenta tudo que você aprende de química e esse órgão é mundial. Ela é chamado de UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Basta você ir no site e colocar lá, upac.org. Você vai achar todas as informações em inglês de química. Do jeito que se ensina química no mundo inteiro, a UPAC regulamenta. Então, da mesma forma como você aprende química aqui comigo nesse site, os outros alunos aprendem química no planeta inteiro, tá certo? Aqui, ó. Qual é a forma correta de se representar um elemento, na verdade um átomo, né? Ó, qual é a forma correta de se representar um átomo de um determinado elemento químico? Se você observar, a forma correta de se representar um átomo é assim, ó. Aqui onde está X, X é a representação do símbolo do elemento químico. Aqui onde está A é a representação do número de massa. Esse que eu acabei de falar agora, que é Z mais N. E aqui, ó, é a representação do número atômico. Certo? Então, olha só. Aqui, por exemplo, se nesse átomo aqui eu tenho lá 1, 2, 3, ó, vamos supor que o número de prótons seja igual a 3, número de nêutrons seja igual, ó, próton vai ser bolinha vermelha, nêutron vai ser bolinha preta. Então, nêutrons são 4. Portanto, o número de massa vai ser 3 mais 4, que dá 7. Vamos na tabela periódica. Qual é o elemento químico de número atômico 3? Número atômico 3 é o lítio. Então, a representação para esse átomo aqui é a seguinte, ó. Lítio, em cima, olha aqui o laser, ó. Em cima eu coloco o número de massa, que vale quanto? 7. Então, lítio, 7. Embaixo eu coloco o número de prótons, que vale quanto? Número de prótons, 3. Então, 7 e 3. Essa é a representação correta para um átomo do elemento químico lítio, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, aqui, vamos colocar esse átomo como sendo assim, ó, número de prótons dele, como tem que ser igual a elétrons, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, tá? Vou colocar aqui, ó, número de prótons igual a 4, lembra que prótons estão no núcleo do átomo. Número de nêutrons, vou supor que seja, sei lá, 6. Então, o número de massa vai ser 4 mais 6, que é 10. Como é que eu represento esse elemento químico? Olha aqui, ó. Número atômico dele é 4. Vai na tabela periódica. Qual é o elemento químico de número atômico 4? Tá aqui, ó. É o berílio. Então, o jeito certo de representar é berílio. Em cima você coloca um número de massa, que nesse caso vale 10. Embaixo você coloca o número atômico, que nesse caso vale 4. Então, tá aqui, ó. 10 e 4. Beleza? Quando se fala da representação oficial, você tem que ter muita atenção com um detalhe importante. Qual? Na representação oficial, basta você olhar na tabela periódica. Quando o elemento químico é representado por uma letra só, por exemplo, potássio, por exemplo, nitrogênio, o carbono, o boro, o oxigênio e o flúor, essa única letra tem que ser escrita maiúscula e de forma. Não vem escrever manuscrito não, porque está errado. Isso é regra, tem que ser respeitado. Maiúscula e de forma. Quando existem duas letras, como por exemplo o nióbio, como por exemplo o alumínio, como por exemplo o cloro, como por exemplo o bromo, como por exemplo o próprio berílio, a segunda letra é minúscula e cursiva. Então, por exemplo, isso aqui é nitrogênio, mas o sódio é assim, ó, Na, a segunda letra é minúscula e cursiva, tá?
Isso aqui, ó, é carbono, mas se ele tiver assim, Ca é cálcio, né? Então a segunda letra é cursiva e minúscula. A primeira letra é maiúscula e de forma, tudo bem? Então é assim que se representa de forma oficial o símbolo, né, de um determinado elemento químico. Tá bom, meninos? Então eu vou parar por aqui. Tem algumas questões aqui na trilha para vocês. Eu preciso que você resolva essa trilha para você aprender, para você treinar isso direitinho. Eu vou gravar mais uma aula resolvendo os exercícios que vêm agora, esses exercícios que estão na trilha de vocês aí. E depois que eu resolver essas questões, a gente segue aí nos conceitos fundamentais da atomística. Tudo bem? Então, aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau, abraço e estuda. E fique em casa, se proteja. Tchau, tchau.